Os ungüentos de que Ruth se utilizou após lavar-se são os diversos dons espirituais. Assim como os ungüentos aliviam as feridas e as dores dos corpos, assim também pelos dons sagrados, as feridas ou as dores das almas são curadas e aliviadas. Desses dons, o apóstolo assim nos fala. A cada um é dada a manifestação do Espírito para a utilidade. A um é dado pelo Espírito a linguagem da sabedoria, a outro a linguagem da ciência, a outro a fé, a outro o dom das curas, a outro o dom de operar milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade das línguas, a outro a interpretação das palavras. Primeira Epístola aos Coríntios 12, 7, 10. Deles também Isaías nos fala, dizendo: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e de piedade, e será cheio do Espírito de temor do Senhor. Isaías 11, 2, 3. Esses dons, irmãos, são verdadeiramente ungüentos, e recebê-los é a verdadeira unção. Mas também as virtudes que se originam desses dons são chamadas, não inconvenientemente, de ungüentos, porque o seu exercício é a unção perfeita que em nós consome os vermes dos vícios e restitui à saúde os afetos feridos pelos pecados. Os melhores vestidos com que Ruth se dirige à eira de Boaz são as principais boas obras, as 6 obras de misericórdia, que consistem em dar pão aos que têm fome, dar de beber aos que têm sede, recolher os peregrinos, vestir os nus, curar os enfermos e visitar os presos. Quando alguém se reveste com essas obras, espiritualmente procede como se ornamentasse com vestidos puros e preciosos. Ruth, portanto, depois de colher e bater as espigas, lava-se, unge-se e veste-se, porque a alma fiel, depois de ter recebido o conhecimento da verdade pelo estudo e pela meditação das Sagradas Escrituras, lava-se pela compunção, unge-se pela emulação dos carismas espirituais e pelo exercício das virtudes, e veste-se pela boa ação. Assim ornamentada, Ruth desce à eira, o que significa humilhar-se a si mesma, depois dos benefícios recebidos, na planície do coração. Se de fato pelo orgulho o homem se eleva sobre si mesmo, pela humildade retorna e desce para si mesmo. Há uma outra humildade que precede a esta, pela qual nos são conferidos primeiros benefícios. Por esta, da qual tratamos agora, nos são aumentados esses benefícios. Noemi pede a Ruth que levante a Boaz a capa da parte dos pés e que ali se coloque e se deite. Levantar a capa da parte dos pés significa considerar, investigando humildemente, o mistério da nossa redenção. Ali colocar-se e deitar-se significa pedir humilde e incessantemente a perpétua união com Cristo pela fé em sua encarnação. Que a alma, porém, não presuma de modo algum tanta proximidade e familiaridade se antes Boaz não se tiver satisfeito com a comida e a bebida, e não se tiver deitado no leito da paz e da quietude. Ora, a comida e a bebida de Cristo é, conforme ele próprio nos diz, fazer a vontade de seu Pai. Isso é o que ele mesmo declarou aos seus discípulos. Tenho um alimento para comer que vós não sabeis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João 4, 32 e 34. Portanto, nenhuma alma ouse de modo algum discutir, tratar
ou compreender o mistério de Cristo, ou pedir-lhe a felicidade que dele emana, se primeiro, exibidas santas obras, não o reconhecer contente e pacífico para consigo. De fato, assim diz a Escritura, que comunicará o caldeirão para a panela. Quando se colidirem, ela quebrará. Eclesiástico 13:3. E também o apóstolo, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para si a condenação. Primeira Epístola aos Coríntios 11:29. Daqui também ocorreu que Moisés, após a morte de Nadab e Abiú, repreendendo a Eleazar e Itamar por não terem comido o bode que havia encontrado queimado, respondeu-lhe a Arão: Hoje foi oferecida a vítima pelo pecado e o holocausto diante do Senhor. A mim, porém, aconteceu-me o que tu vês. Como podia eu comer desta vítima ou agradar ao Senhor nas cerimônias com o espírito entristecido? Levítico 10:19. E da oração também está escrito que aquele que afasta o seu ouvido para não ouvir a lei, sua oração será execrável. Provérbios 28:9. Quem quer que, portanto, de algum modo queira aproximar-se de Deus ou pedir-lhe algo, é necessário que cuide primeiro de sua consciência, exercitando-se em sua presença nas boas obras e serenando-se a si mesmo pela humildade. Por meio destas coisas, Cristo como que se alimentará e saciará pela comida e pela bebida, e então poderemos encontrá-lo descansado para conosco. A comida e a bebida que Boaz tomou, porém, não lhe foram dadas por Ruth, mas eram do próprio Boaz, já que nossas obras são um dom de Cristo e não pertencem à nossa faculdade, mas à graça celeste, conforme ensina a Epístola aos Romanos, quando nos diz: não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Romanos 9:16. Deitada aos pés de Boaz, ele mesmo, explica Noemi a Ruth, te dirá o que deves fazer. Ruth 3:4. Isso se repete sempre que fazemos obedientemente aquilo que nosso prelado nos preceitua. Quanto ao demais, a unção de Cristo nos ensina de todas as coisas. Primeira Epístola de João 2:27. Vendo Ruth deitada aos seus pés, Boaz louva por não ter buscado os jovens. É assim também que Cristo louva a alma que com fidelidade se lhe aproxima, não seguindo os demônios ou os homens réprobos, hábeis e prontos para o mal.